Penúltima questão. 11. Homozigoto. Então vamos lá. Zigoto se refere à célula que vai finalmente... zigoto se refere à célula que no futuro vai gerar um embrião, tá? Então o que é o zigoto? É um encontro do espermatozoide, célula reprodutora masculina, com o óvulo, célula reprodutora feminina. A união dos dois é a fecundação. Então, a futura célula que deriva dessas duas é o zigoto. Só um detalhe interessante, né? Cada uma dessas duas células reprodutoras tem metade do DNA da espécie. Então, como a gente está falando de seres humanos, metade do DNA a gente herda do pai, a metade do DNA a gente herda da mãe. Que metade? Uma fita de DNA da mãe e uma fita de DNA do pai. Então, o que acontece? Nessas fitas de DNA, determinadas sequências são genes, tá? E esses genes, eles vêm aos pares. Quando a gente recebe os cromossomos, que são uma aparência, um aspecto do DNA, a gente recebe um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, aos pares. Eu chamo esses cromossomos de homólogos. São irmãos. Homo quer dizer igual, homólogos. Ou seja, a gente herda aos pares. Um do pai, outro da mãe. Tá? Paterno e materno. Outro par, paterno e paterno. A gente herda os cromossomos aos pares. Nós, humanos, temos 46 cromossomos. Ou seja, 23 pares de cromossomos. Um total de 46. 23 é o primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, até o 23º par. Então, determinado trecho desse cromossomo, ele contém um gene, e na altura correspondente no cromossomo materno tem o gene irmão dele. Eu chamo esses genes de alelos, representados por letras, tá? Alelos. O que são genes? São trechos do DNA que determinam uma certa característica genética. Então, esses alelos, eles podem ser iguais. Por exemplo, um alelo dominante para uma determinada característica, que herda do pai, e se o indivíduo herda um outro alelo dominante da mãe, eu digo que esse indivíduo é homozigoto, ele tem os dois alelos iguais. Se o indivíduo herda um alelo recessivo do pai, o que é o recessivo? Na presença do dominante, ele não se manifesta. E herda um outro alelo recessivo da mãe, os dois também são iguais. Se tem os dois alelos iguais, ou azão, azão, ou azão, azim, ele é homo. Homo quer dizer igual. Zigoto, que tem os alelos iguais, homozigoto. Por sua vez, se por exemplo ele herda um alelo dominante da mãe e um alelo recessivo do pai, os alelos são diferentes, ou seja, são variações, né? Cada altura do cromossomo é uma característica, ou mais, tá? Então as letras azão e azim são variações dentro da mesma característica. Exemplo, A representa a cor de olhos, tá? Azão, cor escura, azim, cor clara, tá? Só herdou gene para cor escura, esse cara aqui só herdou gene para cor clara. Cada situação dessa é uma possibilidade de indivíduo, um homozigoto. Agora, se ele herda um alelo para cor escura e um para cor clara, um do pai e outro da mãe, ele é um heterozigoto. Hétero quer dizer diferente, um zigoto diferente, ou seja, os dois alelos determinam a cor de olhos, sendo que um determina tom escuro e outro determina tom claro. O heterozigoto, então, tem as duas letrinhas diferentes. O homozigoto sempre terá as duas letras iguais.